Oi, gente! Eu sou a professora Irlandes e hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Todo mundo aqui já ouviu a história dos três porquinhos, não já? E o lobo? Ele é bom ou ele é mau? Ele é o grande vilão dessa história, não é verdade? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem como saber o que realmente aconteceu naquele dia, porque ninguém nunca ouviu a versão de um personagem super importante, que é o lobo. Então hoje eu quero apresentar para vocês o Alexandre T. Lobo, mas podemos chamá-lo de Alex. No tempo de Era Uma Vez, o Alex estava dentro da sua casinha, muito gripado naqueles dias, mas queria fazer um bolo para sua querida e amada vovozinha. Então, ele pegou os ingredientes e começou a fazer o bolo. E mexia com tanto amor, mas de repente, ele percebeu que estava faltando o açúcar. Como que ele ia fazer o bolo para sua vovozinha sem um açúcar? Então, ele teve a ideia de ir na casa do seu primeiro vizinho pedir uma xícara de açúcar. Ele pegou a sua xícara e foi andando. No meio do caminho, ele percebeu que o seu vizinho não era muito inteligente. Sabe por quê? Porque a casa dele era feita de palha. Mas ele precisava era do açúcar, não é verdade? Então ele chegou e bateu na porta educadamente. Senhor Porquinho, você não tem uma xícara de açúcar para me emprestar? Para me fazer um bolo para minha querida e amada vovozinha? Ninguém respondeu. Então ele bateu de novo. Senhor Porquinho? Ninguém respondeu. Deve não tinha ninguém em casa, né? Ele imaginou. Então ele já ia indo embora, quando de repente ele começou a inflar. Inflou e... Atchim! Ele soltou um espirro muito grande. E quando ele olhou, vocês não vão acreditar. A casa do porquinho tinha ido pro chão. E no meio daquele tanto de palha, tava lá o porquinho, que dizendo o lobo, mortinho da Silva. E o lobo, que não é bobo nem nada, o que ele fez, ó? Comeu aquele porquinho. Começou até a se sentir melhor, mas continuava sem o açúcar. Então o que ele fez? Foi na casa do seu segundo vizinho. No caminho, ele percebeu que aquele vizinho já era um pouquinho mais inteligente do que o primeiro, viu? Porque a casa dele era de madeira. Então ele bateu na porta educadamente. Senhor Porquinho, por favor, me empreste uma xícara de açúcar para me fazer um bolo para minha querida e amada vovozinha. Não houve resposta. Bateu de novo. Senhor Porquinho, quando de repente ele ouviu: vai embora, seu lobo, eu não tenho açúcar para te emprestar. Nossa, ele ficou tão chateado e já ia indo embora, quando de repente ele começou a inflar. Inflou e... Atchim! Gente, ele deu outro super espirro. E quando ele olhou, vocês não vão acreditar. A casa de madeira do porquinho tinha ido pro chão. E lá no meio daquele tanto de madeira, estava um presuntão, dizendo o lobo. O porquinho estava mortinho da Silva. E ele, que não é bobo nem nada, o que ele fez, ó? Comeu aquele porquinho também. Começou até a se sentir melhor, mas continuava sem o açúcar. Então, ele resolveu ir na casa do seu terceiro vizinho. Quando ele estava chegando perto da casa do seu terceiro vizinho, ele percebeu que aquele vizinho era o mais inteligente de todos, porque a casa dele era feita de tijolo e era muito linda. Mas ele precisava era do açúcar, não é verdade? O que ele fez? Bateu na porta. Senhor Porquinho,
por favor, me empresta uma xícara de açúcar para me fazer o bolo para minha querida e amada vovozinha. Ele ouviu lá de dentro: saia agora da porta da minha casa, senhor lobo! Vai embora! Gente, o lobo ficou tão triste. Pra que aquela ignorância toda? Era só falar que não tinha, né? Educadamente. Então o lobo, o que ele fez? Já ia embora. Quando de repente ele inflou. Espirrou de novo. Quando ele olhou, a casa não tinha caído dessa vez, né, gente? Porque a casa era feita de tijolo. E aí, quando o lobo já ia embora, ele já estava virando para ir embora, ele ouviu lá de longe: senhor lobo, mande a sua vovozinha se danar. Gente, que porquinho mais sem educação. E o lobo, então, ficou tão bravo com aquilo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem chamar o lobo de que ele é muito mal, mas falar mal da vovozinha dele, e ele não aceita não. Ele fica bravo mesmo. E ele ficou muito irritado com aquilo e chamou o senhor porquinho para briga. O porquinho ficou com medo e sabe o que ele fez? Chamou a polícia. Quando a polícia chegou, gente, mas o lobo, ele estava tão alterado, estava tão bravo, que juntou um monte de gente. Juntou a televisão, juntou os policiais, juntou os vizinhos fofoqueiros e virou aquela bagunça. E o policial veio falar com o lobo, perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele explicou: seu policial, eu estava fazendo um bolo para minha querida e amada vovozinha e acabou o açúcar. O que eu fiz? Eu fui até os meus vizinhos pedir emprestado uma xícara de açúcar. Só que os meus vizinhos não quiseram me emprestar o açúcar. Aí o policial perguntou: mas por que os outros vizinhos, eles morreram? Você comeu ele? Como que o lobo ia se explicar? Aí ele contou a verdade que aconteceu, né? Então, seu policial, eu estou muito gripado. E aí eu espirrei. Quando eu espirrei, a casa deles caíram. E aí lá no meio daquele tanto de palha, daquela madeira, estavam os porquinhos mortos. Eu aproveitei para não desperdiçar comida e comi ele. Só que, gente, você acha que os policiais acreditaram? Não, né? Porque a história que o lobo estava contando era muito sem graça. Então, o que é que os jornais fizeram? Colocaram o senhor lobo como o vilão da história. E ele ficou como sendo o lobo mau. Vitória, Vitória, acabou a história. Espero que vocês tenham gostado da história, meu bem. Até a próxima. Beijo!